Aleluia. Aleluia. Yes. Hallelujah. Aleluia. Aren't you thankful to be in the house of the Lord today? Você não está grato por poder estar na casa do Senhor hoje pela manhã? Hallelujah. There's such an anointing here this morning. Existe uma unção forte aqui hoje pela manhã. Amen. And I'm glad that we're right in the middle. Amen. E eu estou feliz de poder compartilharmos juntos dessa unção. Amém? Amen. Well, Amém. thank you. You may be seated. Muito obrigado. Você pode se assentar. Hallelujah. Aleluia. Well, I'm not going to spend much time on preliminaries this morning of telling you a lot about me, but I'll make it really quick. Essa manhã eu não vou contar muito, não vou fazer uma introdução longa, mas eu preciso contar um pouquinho rapidamente sobre mim para você. Amen. So, my name is Kim, and this is my husband, Tony. Meu nome é Kim, esse é meu marido, Tony. We have been married for 37 years this year. Esse ano nós completamos 37 anos de casados. We have 2 beautiful daughters and 2 son-in-laws. Nós temos 2 filhas lindas e também 2 genros. And just a little over a month from now, I will welcome Mais ou menos daqui a um mês, my first grandbaby. eu vou estar dando as boas-vindas ao meu primeiro netinho. And I have to tell you, besides Jesus, E eu preciso contar para você, depois de Jesus, marrying my husband, casar com meu marido, having 2 beautiful girls, ter 2 filhas lindas and getting son-in-laws, e receber os genros, you see, I had to include all them first so they wouldn't get offended. eu tive que incluir todo mundo antes para ninguém ficar chateado. The greatest joy I can actually say is getting to say that I'm going to be a Mimi. Mas ser uma vovozinha é uma alegria maravilhosa que eu estou desfrutando. Isn't that, how many Mimis or grandmas do we have here Quantas today? vovozinhas a gente tem aqui? Yeah, it's awesome. É maravilhoso. Well, since I have a love-hate relationship with that timer back there, I'm going to get started. Então é bom a gente conversar, porque eu tenho que confessar para vocês que eu tenho uma relação de amor e ódio com cronômetro. Amen. Amém? Today, I want us to look at a very popular Bible story. Eu quero ver com você hoje pela manhã uma história bíblica que é bem conhecida, bastante popular. I'm sure that everyone up under the sound of my voice knows the story of David and Goliath. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a minha voz nesse momento já conhece a história de Davi e Golias. Have you heard of the story? Quem foi que já ouviu essa história aí? Levanta a mão. We all have, yeah. Todos ouvimos. Most of us learned the story in children's church. A maioria de nós aprendeu essa história desde a época do departamento infantil. We've colored the color pages. A gente já fez historinha, desenho, já fez pintura. And we've read the children's books. E também já lemos os livrinhos de história infantil sobre isso. But today, Mas hoje pela manhã, I don't want us to let familiarity eu não quero que você deixe com que a familiaridade com esse texto rob us of revelation. te roube de uma nova revelação. I believe that today God's going to give us fresh insight Eu creio que Deus vai trazer mesmo uma compreensão nova para nós hoje pela manhã. from this old fight. Dessa velha briga que faz um tempão. You see, it's more than just about a little shepherd boy. Sabe, essa história ela retrata para nós mais do que um acontecimento ligado a um pastorzinho de ovelhas. It's about a little shepherd boy that at a very young age Se trata de um pastorzinho que desde uma idade muito cedo had a relationship with God. tinha um relacionamento consistente com Deus. I was going to wait and do this to last, but since I've been talking about grandmothers, I'm going to go ahead and do it now. Eu ia até fazer isso só no final, mas como a gente começou falando da família, da vovó, eu já vou adiantar essa parte. You know, as we talk about David, Sabe, enquanto nós falamos sobre Davi, we know his father Jesse. nós conhecemos que o pai dele era Jessé. But what about his mom? Mas e quem era a mãe dele?
She's unnamed in the text, Ela é uma anônima nas escrituras, but her life echoes through her son. mas a vida dessa mãe, ela fala até nós, ecoando através do seu filho. While the Bible may not give her a major spotlight, Mesmo que a Bíblia não tenha trazido um grande destaque para ela, she raised a boy ela foi quem criou um garoto who knew how to worship, que sabia como adorar a Deus, who knew how to serve, que sabia como servir and who knew God e intimately. que conhecia a Deus com intimidade. In Psalms 86:16, Em Salmos 86, verso 16, this was the account that I found where that David said, "Save me, esse foi o registro que eu encontrei que Davi diz: salva-me, because I serve you just as my mother did." porque eu te sirvo da mesma forma que minha mãe te serviu. That kind of identity doesn't just appear. Sabe, esse tipo de identidade que Davi tinha não é algo que somente aparece ou acontece por acaso. I want to tell you today that that kind of identity is cultivated. Eu quero te dizer que a identidade que Davi tinha é algo que precisou ser cultivado ao longo dos anos. So mamas, I want to encourage you today. Então, mamães, eu quero encorajar você nessa manhã. Your prayers As suas orações, are not in vain. elas não são vãs. You are raising giant killers. Vocês estão criando matadores de gigantes. You may get frustrated. Talvez às vezes você fique frustrada, You may be tired. talvez às vezes cansada, You may need a little extra sleep. às vezes precisando até de um soninho extra. But it's more about what you're putting into your children. So don't ever take that Mas o lightly. importante é aquilo que você tem depositado no coração dos seus filhos. Então não encare essa missão com simplicidade. Amen. Amém? Like I said earlier, I believe God is going to give us some fresh insight E eu today. acredito, como eu falei anteriormente para você, que Deus vai nos trazer, a partir das Escrituras, uma compreensão renovada nessa manhã. We all face giants in our life, right? Na nossa vida, todos nós enfrentamos os nossos gigantes, não é verdade? If you don't, I want to hang around you for a little Se while. você não enfrenta nenhum gigante, levanta a mão aí que eu quero ficar pertinho de você por um tempinho. They may not be physical giants like Goliath, Porque talvez os nossos gigantes não sejam gigantes físicos como Golias. but we all face challenges, obstacles, and trials that stand before us. Mas todos nós enfrentamos as dificuldades, as tribulações, as provações que se deparam adiante de nós. Sometimes they may look like they're hard to overcome. Algumas vezes essas tribulações podem parecer ser gigantes impossíveis de vencer. But just like David, Mas we da are mesma never forma alone. que Davi, você nunca está só. Amen. Amém? I believe our faith in God's power, Eu creio que a nossa fé no poder de Deus, His faithfulness, a fidelidade do nosso Senhor and His strength e a força dele will enable us to face any giant that stands in our way. vão sempre nos capacitar a viver qualquer gigante que possa se levantar adiante no nosso caminho. So today I want to look at the story of David and Goliath. Então hoje pela manhã eu quero dar uma passada com você nessa história de Davi e Golias. And I want to submit to you 5 keys, E eu quero encontrar com você 5 chaves. or I should say conversations, Ou a gente poderia falar também sobre 5 conversas that I believe David had. que eu acredito que Davi tenha tido. So let's pray. Então vamos orar. Father God, I just thank you Pai, for the nós te opportunity agradecemos por essa oportunidade to be able to stand and minister your word de today. estar juntos aqui para ministrar a palavra e compartilharmos nessa manhã. Father, we ask that you would just open our hearts, open our minds, Pai, nós te pedimos para que você possa abrir os nossos olhos, abrir o nosso entendimento,
Give us ears to hear what you are saying to us today. Traz para nós, Senhor, ouvidos que possam ouvir a mensagem que você deseja compartilhar aos nossos corações nessa manhã. Father, we come to you today recognizing that you are our source of strength. Pai, nós nos aproximamos de você nessa manhã, reconhecemos que só você é a nossa fonte de força, Our source of wisdom nossa and fonte peace. de sabedoria e também de paz. Stir our faith today, Lord, and strengthen us. Aquece e desperta a nossa fé nessa manhã, Senhor, e fortalece a cada um de nós, As we stand strong in you, in Jesus' name. enquanto ficamos cada dia mais fortes em você, em nome de Jesus. Amen. Amém. Well, in order to be able to conserve a little time, Pra- we all know Para que nós pudéssemos preservar um pouco mais de tempo, vamos fazer aqui uma revisão. Você já sabe that the Bible story of David and Goliath, so you can turn to 1 Samuel 17 if you want to follow along. Você já conhece a história bíblica, narrativa bíblica de Davi e Golias, então se você quiser abrir em Samuel, 1 Samuel capítulo 16, a gente vai dar algumas pinceladas rápidas nesse sentido. But I'm going to just paint you a little picture to try to help and conserve time. Mas eu quero tentar fazer aqui uma ilustração para resumir para você, trazer a lembrança e aproveitar melhor o nosso tempo. So Israel is stuck, Então veja bem, Israel se encontra num impasse. paralyzed in fear for 40 days, 40 dias sendo ameaçada e paralisada pelo medo. while a loud-mouthed giant named Goliath taunts the army. Enquanto a boca grande e alta de um gigante chamado Golias ameaça e aterroriza o exército de Israel. Now Goliath was a bully. Agora perceba que Golias ele era realmente um perseguidor. Some believe that he stood over 9 feet tall Algumas pessoas acreditam que ele tinha basicamente 3 metros de altura and possibly weighed more than 400 pounds. e possivelmente tinha um pouco mais de 80 quilos, de 400 pounds, 180 quilos. That's a pretty big guy. É um cara grandão, hein? And while soldiers stood trembling, E os soldados de Israel ficaram trêmulos, God was preparing a little shepherd boy in the shadows. e enquanto as pessoas se aterrorizavam, Deus estava levantando de trás das malhadas um pequeno pastorzinho de ovelhas. Not a warrior, Não um guerreiro, but a worshiper. mas um adorador. Not a fighter, Não um combatente, but a faithful shepherd. mas um pastor de ovelhas fiel. So hear me clearly this morning. Escute com atenção hoje pela manhã. David didn't show up to fight. Davi não apareceu ali para brigar. He showed up to serve. Ele apareceu para servir. And that's our first lesson E essa today. é a nossa primeira lição hoje pela manhã. You don't have to chase the spotlight Você não precisa perseguir as posições e os lugares de destaque to be called by God. para que com isso seja chamado por Deus. If you're faithful in the field, Se você for fiel no campo de serviço, no campo de trabalho, God will call you to the front line. Deus é que vai te chamar para as fileiras da frente. Amen. Amém? So, my first key this morning or conversation A primeira chave que eu compartilho com você nessa manhã é a seguinte: is David had a heart of humility. Davi tinha um coração humilde. So in 1 Samuel 17, 1 Samuel, avança um pouquinho, capítulo in verses 17. 17 through 20, Eu quero ler com você a partir do verso 17. for time's sake, you can go read the whole story if you want to. Em casa, posteriormente, você pode ler a história toda, mas para poupar um pouco o nosso tempo aqui, eu vou ser mais pontual. But David's dad sends him on an errand. Mas o pai de Davi manda ele numa missão. He sent him to go deliver, I say, charcuterie to his brothers. Eu digo que ele foi levar para os seus irmãos como uma mesa de frios. Y'all didn't get that, did you? My husband Yes. says cheese sandwiches. O meu marido disse que foi um sanduíche de queijo quente. David obeys his father E immediately. perceba que no momento que recebe do seu pai a missão, Davi o obedece de imediato. David was humble and obedient. Davi era humilde e obediente.
And I want to submit to you that he was faithful in the background before he ever faced a giant. E eu quero que você perceba que Davi já demonstrava uma trajetória de fidelidade nos bastidores antes mesmo de qualquer exposição diante do gigante. Let me say it to you like this. Deixa eu dizer da seguinte forma: If you can't serve in the shadows, se você não é capaz de servir nas sombras, you'll never stand on the stage. você nunca vai estar nas luzes do palco. Humility isn't thinking less of yourself. Porque humildade não é pensar menos de si. It's simply thinking of yourself less. É simplesmente pensar menos em si. Boldness isn't born from arrogance. A ousadia, ela não nasce da arrogância. It's forged in obedience. A ousadia é forjada pela obediência. Amen. Amém? Humility positions us for God's promotion. A humildade, ela nos prepara para as promoções divinas. God does not call the equipped. Porque Deus não chamou aqueles que desistem. He equips the called. Deus não chamou aqueles que equipou. Ele equipa aqueles que foram chamados. I don't care how old you are today. Eu não me importo qual seja a sua idade hoje pela manhã. I don't care how many years you've been serving. Eu não me importo quantos anos faz que você já está servindo aqui. We never outgrow serving. Nós nunca somos grandes demais que não possamos continuar sempre servindo. We never outgrow obedience. Nós nunca nos tornamos grandes demais que não precisemos mais obedecer. And humility positions you for victory. E a humildade, ela vai te colocar numa posição preparado para a vitória. My second conversation, A segunda chave ou a segunda conversa, David had a vision for victory before it ever happened. perceba que Davi, ele tinha uma visão para a vitória antes de qualquer vitória acontecer. In verse 21, it tells us that David arrives at the camp and delivers the food to the Israelite army. No verso 21, a gente vê que Davi, ele chega lá naquele acampamento que os exércitos de Israel estavam posicionados diante dos filisteus e ele entrega o lanchinho dos seus irmãos que foi levar. In verse 22, No verso 22, as the army had already left, David goes to visit his brothers. enquanto o exército já estava avançando para sair, Davi vai e se encontra com seus irmãos. When David was talking to them, suddenly Goliath appeared. E enquanto Davi falava com os seus irmãos, de repente Golias aparece. And he began to taunt the Israelite army. E Golias começa a ameaçar o exército de Israel. And they began to run away in fear. E o exército começa a correr em retirada, cheio de medo. In verse 25, you hear the army, have you seen this giant? Você vê no verso 25 um relato que diz: vocês viram aquele homem gigante? He comes out each day to defy Israel, they said. Ele sai todos os dias para desafiar Israel. The king offered a huge reward to anyone who kills him. O rei ofereceu uma grande recompensa para quem o matar. He will give that man one of his daughters for a wife, Ele dará para esse homem uma das suas filhas como esposa. and the entire family will be exempt from paying taxes. E toda a família dele será isenta de pagar impostos. Now, I don't know about you, but in the U.S., we pay a lot of taxes. Eu não sei como é a realidade de vocês aqui, mas nos Estados Unidos a gente paga muito imposto. If somebody offered me that today, I think I could be a giant killer. Se alguém dissesse que eu ia ficar livre de imposto, eu acho que eu matava até um gigante se fosse preciso. Amen. Amém? But in verse 26, Mas veja, no verso 26, David asked, what will a man get for killing this Philistine and ending his defiance of Israel? Davi diz: o que receberá o homem que matar esse filisteu e acabar com suas provocações contra Israel? Who is this uncircumcised Philistine? Quem é esse circunciso filisteu?
that he should defy the armies of a living God. Afinal de contas, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? I want to bring something to your attention right here. Deixa eu chamar a tua atenção para um ponto nesse aqui. They had already been there for 40 days and nights. Perceba que o exército de Israel já estava passando por esse processo de ameaça há 40 dias e 40 noites. And Goliath hadn't touched not one of them. E Golias, ainda que ameaçasse, não tinha ferido a ninguém sequer. So when he came out, David didn't see a giant. Então, quando Golias vem, Davi não vê um gigante. He saw God's reputation at stake. Davi vê que a reputação de Deus está em risco aqui. He had a vision of victory, Davi, ele tinha uma visão da vitória. not of fear and defeat. Ele não tinha medo da derrota. When everyone else saw a problem, Porque quando todos os outros viram apenas um problema, David saw an opportunity. Davi viu aqui uma oportunidade. When you walk in a relationship with God, Porque quando você anda num relacionamento com Deus, you don't speak from fear, you speak from faith. você não fala a partir de uma posição de medo, você precisa falar a partir de uma posição de fé. In verse 31, it says, David's question was reported to King Saul, and he sent for him. Agora perceba que no verso 31 a Bíblia diz que a pergunta que Davi fez chegou ao conhecimento de Saul, que mandou chamá-lo. In verse 32, David said, don't worry about this Philistine. E no verso 32, Davi diz, olha, I'll go fight não him. se preocupem por causa desse filisteu. And King Seu Saul servo said- vai lutar com ele. King Saul said, don't be ridiculous. E Saul disse, rapaz, não seja tolo, não seja ridículo. There's no way you can fight this Não Philistine. existe jeito nessa terra de você matar esse gigante filisteu. And possibly win. É uma coisa impossível. You're only a boy. Você é apenas um rapaz. And this giant has been a man of war since his youth. E esse Golias já é um guerreiro desde a sua juventude. But in verse 37, David says, Mas veja que no verso 37, Davi diz, the Lord who rescued me from the claws of a lion o Senhor que me livrou das garras do leão and the bear e do urso, will rescue me from this Philistine. também me livrará desse filisteu. I want to remind you again, David had a vision of victory. Eu quero te lembrar mais uma vez que Davi, ele tinha uma visão de vitória. He didn't say if I win. Ele não disse, olha, se eu vencer. He said when I win. Ele disse, quando eu vencer. That's what faith sounds like. É assim que se parece alguém que está em fé. David didn't see the giant. Davi não colocou os olhos no gigante. He saw God's reputation at stake. Ele viu a reputação de Deus sendo ameaçada. He had a vision of victory and not defeat. Ele tinha uma visão de vitória e não de derrota. When you walk in a relationship with God, Porque quando você anda cultivando um relacionamento com Deus, once again, you speak in faith. você sempre vai ter uma palavra de fé. While everyone else was counting the enemy's weapons, Todo mundo pode estar se concentrando somente na arma do inimigo. David was counting the reward. Mas Davi já estava de olho na recompensa. David looked at the situation differently than the others. Davi, ele abordou, ele viu a situação a partir de uma perspectiva diferente das demais pessoas. While others saw Goliath as an undefeatable force, Enquanto os outros viam somente Golias como uma força que não podia ser derrotada de nenhuma forma, David saw an opportunity for his God to be glorified. Davi enxergou uma oportunidade de trazer glória para o seu Deus. A vision of victory doesn't defy the presence of giants. Perceba que uma visão da vitória, ela não nega a presença de gigantes. But it focuses on the power and the promises of God. Mas ainda com gigantes, ela escolhe colocar o seu foco e o seu poder na presença de Deus. Amen. I want to Amém. tell you today, Deixa eu te dizer hoje, your perspective will either defeat you a sua perspectiva, ela pode te derrotar
or it will set you up for victory. ou ela pode te posicionar para desfrutar de uma grande vitória. When we focus on God's promises, Quando a gente foca na promessa de Deus, we can see victory in the midst of the battle. nós conseguimos enxergar a vitória ainda que estejamos no meio de uma batalha. Vision gives your faith a target. A visão, ela estabelece um alvo para a sua fé. Vision is the breakthrough, is the blueprint for your breakthrough. A visão, ela é o mapa da mina que vai te levar ao rompimento que você precisa. Whatever giant you're facing today, Qualquer que seja o gigante que você enfrenta nessa manhã, you've got to see yourself victorious. você precisa enxergar a si mesmo já como vitorioso. If you're sick in your body today, Se você está doente no seu corpo hoje pela manhã, then you've got to see yourself healed. você já pode se enxergar como alguém sarado. If there's an area in your life where the Lord's been telling you to make adjustments, Se existem áreas na sua vida que Deus tem te falado para fazer ajustes, you've got to see yourself set free and delivered. você já tem que enxergar ajustado, liberado, saindo fora dessa You've situação. got to see chains falling Você off. tem que ver as cadeias caindo de você. You've got to see yourself free. Você precisa se enxergar como alguém livre. You've got to see your giant coming down. Você precisa ver esse gigante já caindo por terra. Hallelujah. Aleluia! Conversation number 3. Agora vamos para a chave número 3. Don't waste your time fighting the wrong enemy. Não perca seu tempo batalhando com o inimigo errado. In 1 Samuel verses 28 through 30, Vemos aqui, same chapter, 17. yeah. Vemos aqui no capítulo 17, versos 28 a 30. if we read these couple of scriptures, we see that David was having a really hard time with his brothers. Agora perceba, se você for ler esse capítulo aqui, que Davi estava tendo um momento difícil aqui de argumentação com seus irmãos. Actually, I should probably say it like this. The brothers were having a really hard time with David. Na verdade, eu poderia até dizer de uma maneira melhor assim: os irmãos estavam tendo uma dificuldade grande com Davi. David's brothers tried to discourage him. Porque os irmãos de Davi tentaram desencorajá-lo. They labeled him as a mere shepherd boy. Eles rotularam Davi simplesmente como um mero pastorzinho. But David didn't waste time engaging with them. Mas perceba que Davi nem gastou tempo discutindo com seus irmãos. His brother Eliab accused him, O irmão Eliabe de Davi acusou inclusive ele, doubted him, and mocked him. duvidou dele e até zombou dele. And David simply turned away Davi simplesmente se virou e saiu. and didn't get offended. E não tomou sobre si essa ofensa. That's one of the hardest things for us to do, right? Essa é uma das coisas mais difíceis para nós fazermos. To tune out those loud voices, A gente se desconectar e baixar essas vozes altas, muitas vezes, que tentam nos desanimar. the fact that David walked away without getting offended was humility. O fato de Davi ter saído sem tomar sobre si essa ofensa demonstra um coração de humildade. He kept his focus on the real battle. Ele manteve o seu foco na batalha real que estava acontecendo. And that was defeating Goliath. E essa batalha era derrotar Golias. He refused to waste his energy on sibling drama. Ele recusou a perder, a gastar a sua energia com as discussões dos casos de família. Can I tell you something this morning? Deixa eu te dizer uma coisa hoje pela manhã. Distraction, offense Distrações, ofensas, is a demonic strategy. é uma estratégia demoníaca. David had to decide that day, E naquele dia, Davi teve que tomar uma decisão. do I fight my brother Eu vou brigar com meus irmãos or do I fight the real enemy? ou vou brigar com o inimigo de verdade? Don't waste your time on the wrong fight. Não perca o seu tempo nas batalhas erradas. Stay focused on the battle that matters. Mantenha-se focado nas batalhas que realmente importam.
discouragement and comparison and other distractions Porque muitas vezes o desânimo, a comparação e até outras distrações, will pull us away from God's purpose. elas vão nos afastar do propósito que Deus tem para cada uma das nossas vidas. Don't let others' opinions or doubts Não permita que seja a opinião e as dúvidas dos outros stop you from fulfilling your que calling. te impeçam de você cumprir o chamado que Deus tem na sua vida. Amen. Amém? David's real enemy wasn't his brother. Os reais inimigos de Davi não eram seus irmãos. It was the giant beyond him. Eram o gigante que estava se levantando. Some of us today are worn out from swinging at shadows. A gente às vezes, nós hoje em dia, às vezes estamos até cansados de estar tentando, dando socos no ar. Battling insecurity and offense, Cheios de ofensa, cheios de insegurança, jealousy and gossip, cheios de inveja, de fofoca, while their Goliath is still mocking in the valley. enquanto Golias está lá posicionado e continua zombando. I want to tell you something. Deixa eu te dizer uma coisa. There's always going to be somebody talking about you. Sempre vai haver gente falando de você. It's better to just look at it and say, É melhor somente olhar e dizer: thank God they got a good subject. graças a Deus que eles têm um bom assunto para falar. Don't let it get in your Não head. deixa que essa conversinha fique entrando na sua cabeça. It's not worth it. Não vale nem a pena. Don't fall in that trap. Não caia nessa armadilha. Refuse to be distracted by petty battles. Se recuse a distrair-se por essas briguinhas sem sentido. We must renew our mind continually. Nós precisamos continuamente renovar as nossas mentes. Your enemy is not those with loud voices. Os seus inimigos não são esses que estão conversando. Your enemy is the one that wants you to fail. O seu inimigo é aquele que deseja fazer com que você se torne um fracassado. He wants you to give up. Ele quer que você desista. He wants you to cower down. Ele quer que você se acovarde. He wants you to live a defeated life. Ele quer que você viva uma vida simplesmente de derrota. But the greater one inside of Mas you, maior é aquele que está dentro He de você. empowers you. É Ele quem te He capacita. strengthens É you. Ele quem te He fortalece. encourages É you. Ele quem te encoraja. and His purpose is to give you a rich E o- and satisfying E o life. propósito dele é te conceder uma vida rica e satisfeita. Hallelujah. Aleluia! Conversation number 4. Vamos para a chave número 4. Embrace your identity and work your weapon. Abrace a sua identidade e desenvolva as suas armas. In the same text, No but mesmo- verses 38 and 40, No mesmo texto que já estamos lendo, mas a partir desse ponto, nos versos 38, 39 e 40, Saul tried to give David his armor. vemos que Saul tentou dar para Davi a sua armadura. But David knew it wasn't his. Mas Davi sabia que aquela armadura não era dele. David said, I can't go in these. Davi disse: rapaz, eu nem caibo aí dentro. I'm not used to them. Eu não estou nem acostumado com a armadura. So David took them off. Então Davi tirou fora essa armadura. He wasn't going to be fake. Ele não ia agir de uma forma falsa. David chose to use what he knew. Davi escolheu usar as armas que conhecia. His sling Ele pegou a sua funda and 5 smooth stones. e escolheu 5 pedras lisas. Because that was the weapon he had experience Porque with. era essa arma que Davi tinha experiência com ela. David embraced who he was Davi não se acovardou de abraçar e acolher a sua própria identidade. and used the tools that God had already given him. Ele não se intimidou de usar as armas que Deus já o havia concedido. He didn't use the king's armor. Ele não usou a armadura do rei. He worked what God gave him. Ele trabalhou com aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. You can't fight like someone else and expect heaven's results. Você não pode esperar lutar as suas batalhas como uma outra pessoa e ter ainda os resultados que deseja.
We often try to use other people's methods and ideas. Muitas vezes a gente acaba se tornando dependente das ideias de outras pessoas, dos métodos de outras pessoas. But God has equipped you to be you. Mas Deus, Ele já equipou você para ser você. He's equipped you with specific gifts and abilities. Foi Deus quem te equipou com talentos e habilidades que só você tem. So you've got to learn to be comfortable in your own skin. Então você tem que aprender a se sentir confortável na sua própria pele. You'll fail every time trying to be somebody else. Todas as vezes que você tentar ser outra pessoa, você vai fracassar. So just make a decision today. Então- I'm going to enjoy being me. Então toma uma decisão hoje. Eu vou ficar animado em ser simplesmente eu. Trust the tool that God has placed in your hands. Confia nos dons, nos talentos, nas armas que Deus já colocou nas tuas mãos. Embrace your identity in Christ. Abraça a sua própria identidade em Cristo. You are who God says you are. Você é quem Deus diz que você é. And your weapon is uniquely designed for your purpose. E a tua arma, as tuas ferramentas, elas foram exclusivamente projetadas para o propósito que Deus colocou dentro de você. You don't need to be anybody else. Você não precisa ser outra pessoa. You're anointed to be you. Você foi ungido para ser você. Hallelujah. Aleluia. The weapon may look different, A arma até pode parecer diferente, but the power is in the obedience. mas o poder não está na arma, o poder está na obediência. So work your weapon. Então trabalha, desenvolve as suas armas. I said work your weapon. Desenvolve as suas armas. That's the only way you'll have victory. É somente assim que você vai ser vitorioso. Conversation number 5. Vamos para a chave agora, número 5. Throw the name of Jesus. Arremesse o nome de Jesus. I want to tell you this morning, Eu quero te dizer nessa manhã, David might have had a sling and 5 stones. se Davi não tivesse uma funda com 5 pedrinhas, Sling and 5 stones, you got it? Okay. But that wasn't what killed the giant. ele até tinha uma funda com 5 pedrinhas, mas não foi isso que matou o gigante. In verse 45, Perceba que no verso 45, it says, "You come to me with sword Davi diz a Golias, você vem contra mim com uma Spear espada and e uma javelin. lança e um dardo, but I come to you in the name of the Lord." mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Oh yeah, it wasn't the stone. Não foi a pedrinha não. That's the title of my message today. Hoje é o título da mensagem para você de manhã. It wasn't the stone. Não foi a pedrinha não. Tell your neighbor, it wasn't the stone. Diga para o seu vizinho aí, não foi a pedrinha não. That's why physics doesn't make sense. É por isso que a gente não consegue explicar isso do ponto de vista da física. Because what hit Goliath, Porque o que atingiu de fato Golias it was more than a stone. foi mais do que uma pedra. It was the name above all Foi o names. nome que está acima de todo nome. Science says it shouldn't have worked. Sabe, a ciência diz que esse nome não funciona não. Logic says the rock couldn't penetrate the helmet. A lógica diz que não dava nem para passar pelo capacete. But David wasn't just throwing a rock. Mas Davi não estava simplesmente jogando uma pedra. He was throwing a name. Ele estava arremessando um nome. Amen. Amém? David boldly declared that he came in the name of the Lord. Davi declarou com ousadia, eu venho contra você em nome do Senhor. David knew he couldn't kill that giant in his own strength. Perceba que Davi sabia que não seria capaz de matar um gigante daquele na sua própria força. Just a mere boy, Somente um garotinho, probably around the age 14 to 16. provavelmente com a idade entre 14 e 16 anos. Even if he had been practicing with his stones, throwing them, think about that. A giant 9 feet tall plus. Mesmo que ele tivesse treinado bastante, tira ao alvo com a sua funda e as pedrinhas, imagine, isso se tratava de um gigante de mais de 3 metros, gente.
He knew it wasn't the stone that would bring him victory, Ele sabia que não seria aquela pedra a responsável pela vitória, but the name of God. mas seria o nome do seu Deus. But David threw something the enemy couldn't block. Agora perceba que Davi jogou algo que o inimigo não conseguiria nem bloquear. A name that hell can't stand. Um nome que nem o inferno pode fazer parar. That rock defied gravity. Aquela pedra, ela desafiou a gravidade. That rock broke science Ela desafiou toda a lógica e toda a ciência. and knocked out fear. E ela desarmou todo medo. Not because that it was heavy, Não porque se tratava de uma pedra pesada, but because it was holy. mas porque era uma pedra santa. Yes. É. David didn't just throw a rock. Davi não jogou simplesmente uma pedra. He threw a name. Ele jogou um nome. He was releasing the power of God's name. Ele estava liberando o poder que existe no nome de Jesus. In Proverbs 18:10 it says, Provérbios 18:10 diz assim: "The name of the Lord is a fortified tower. o nome do Senhor é uma torre forte. The righteous run to it and are safe." O justo corre para ele e fica protegido. You see, David understood his assignment. Perceba, Davi entendia a sua tarefa aqui. David had already been having some conversations with the Lord. Davi já tinha momentos de conversa e comunhão com Deus. Why? Because his mother taught him well. Porque lembra que a sua mãe lhe ensinou bem. He saw his mother in the secret place. Ele via a sua mãe no momento de comunhão, no lugar secreto So com he Deus. understood that place. Então Davi entendia qual o poder daquele He lugar. knew who he was. Ele sabia quem ele era. He trusted the Lord's voice. Ele confiava na voz do seu Deus. He had no doubt. Ele não teve dúvidas. He had no fear. Ele não teve medo. He had a mission Ele tinha somente uma missão. and a blueprint of victory. E ele tinha um mapa para a vitória. The name of Jesus is the ultimate weapon in any battle we face. O nome de Jesus é a arma mais potente em qualquer batalha que possamos enfrentar. It's not your strength. Não se trata da tua força, It's not your resources. não é a respeito dos recursos que você pode possuir, Or even your strategy that will win a fight. ou até mesmo não são as estratégias que vão vencer uma batalha. It's the power of the name of Jesus. É somente o poder que existe no nome de Jesus. So today I want to encourage you. Então hoje pela manhã eu quero te encorajar. Speak the name of Jesus over your circumstances. Fala o nome de Jesus sobre as circunstâncias da tua Declare vida. victory through Declare a him. vitória através de Cristo. And trust that He will deliver you. E confia que é somente Deus quem vai te libertar. So today I want you to start throwing the name of Jesus. Hoje pela manhã eu quero que você comece a praticar, a arremessar o nome de Jesus. Are you fearful? Você está com medo? Then throw the name of Jesus Jogue o at nome fear. de Jesus no medo. Have you been sad and depressed? Você está triste ou deprimido? Then begin to throw the name of Jesus at Arremesse o nome de depression. Jesus nessa depressão. Throw the name of Jesus at your Lance o nome de sadness. Jesus na tristeza. Throw the name of Jesus at grief and Jogue command o it to nome de go in Jesus em Jesus' qualquer name. tristeza e luta e ordene que saia no nome de Jesus. Throw the name of Jesus at insecurity. Lance o nome de Jesus em qualquer Throw insegurança. the name of Jesus at Lance o nome de comparison. Jesus na comparação. Oh, it has to go. Ela tem que ir embora. It has no place Não here. existe lugar Oh, para it isso has to aqui. leave. Ela tem que ir The embora. name of Jesus É o above nome de all Jesus names. que está sobre todo Oh, nome. yes, we're victorious. Nós já somos vitoriosos. Throw the name of Jesus at addiction. Lance o nome de Jesus sobre qualquer vício. Throw the name of Jesus at the Goliath in front of Somente you. lance o nome de Jesus no Golias que está de pé diante de você. Your battle is won by the name. A sua batalha é uma pelo nome de Jesus. The name of Jesus. O nome de Jesus. Hallelujah. Aleluia.
I just want to remind you one more time today before I close and before I pray. Antes de orarmos, eu quero te lembrar mais uma vez. You are victorious in the name of Jesus. Você já tem a vitória no nome de Jesus. The name above every name É o nome que está sobre todo nome. is ours to use. E esse nome já foi dado a nós para que nós o usemos. Freely given. Foi dado de graça. All we have to do is speak it. Tudo o que temos que fazer é simplesmente abrir a boca e falar. So no more living down and defeated. Agora não fique conformado vivendo numa vida de derrota. We were meant to walk in joy. Nós fomos criados para andar sempre em alegria. We can have joy even when circumstances around us are not good. Nós podemos desfrutar de uma vida de alegria mesmo que as circunstâncias ao nosso redor não estejam boas. So pick up joy today and put it on. Então pega a alegria hoje e levanta Put a ela dentro de smile você on your aí. face. Bota um sorriso no seu rosto. All that stuff that you felt coming in with, I want you to just stand up right now and just shake it off. Toda aquela dificuldade que Let's você just shake percebe it que está off. ficando sobre Come você, on, shake it levanta off. aí, dá uma Whatever you've been sacudida dealing para ela with, shake sair. it off. Sacode a Let me tell tristeza, you sacode something. aquilo If que you está te have too much afligindo. pride Se você to está com get muito up, then it's not orgulho, gonna fall off se of você you. está muito orgulhoso e não pode nem ficar de pé, aí não vai sacudir Hallelujah. não. You're victorious in Jesus' Você name. tem que Yes. sacudir aí, desfrutar Yes. da sua vitória em nome de Yes. Jesus. Isso! Yes. Isso! In the name. É no nome The de name Jesus. above every O name. nome sobre todo nome. Hallelujah. I'm going to Aleluia. pray for you today. Eu quero orar por você nessa manhã. Father, we thank you for your word. Pai, nós te agradecemos pela tua Oh, palavra. Father, we thank you that it brings life to us. Pai, obrigado porque essa palavra nos traz vida. Father, we thank you for the example of David. Obrigado por esse exemplo que você nos trouxe de Davi. And that we're not stepping into battles empty-handed. E nós não vamos enfrentar nossas batalhas de mãos vazias. Father, we're equipped with a weapon and it's your name. Obrigado porque você já nos equipou com o seu próprio nome. So, Father, give us the heart today to stay humble. Obrigado, Pai, porque você está nos concedendo um coração essa manhã para nos manter humildes. A vision that sees victory. Você está nos concedendo uma visão que só enxerga a vitória. Discernment to know our real enemies. Um discernimento para identificar nossos verdadeiros inimigos. And courage to work what you've given us. E coragem para trabalhar com aquilo que você já nos deu. And faith to throw your name with confidence. Obrigado, Pai, também pela fé em nossos corações para lançarmos o Teu nome com confiança. We don't trust the rock, Lord. Nós não confiamos nas pedrinhas, Senhor. We trust in our Redeemer. Nós confiamos no nosso Redentor. Hallelujah. Aleluia. It's the mighty, unmatched name of Jesus. É o poder poderoso e incomparável do nome de Jesus. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Obrigado. Aleluia. Você pode sentar, a gente já está encerrando.